aqui a gravação. Então, uma boa noite a todos, né? Nós estamos aqui para a nossa segunda aula do tema Ministério Orientados pelos Dons, da classe bíblica Permanecer, da comunidade C. Então, seja super bem-vindo. Você que está aqui assistindo em tempo real essa aula, você que vai ver depois pelo YouTube, seja bem-vindo. E a gente vai começar. E a gente não pode iniciar uma aula sem a gente começar pedindo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo com a gente. Então, vou pedir para a Shirley. Shirley, você pode liberar o seu microfone e orar para nós começarmos nossa aula? Posso sim. Querido Pai Celestial, obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor conduza a Ellen para conduzir e compartilhar esse conhecimento e nos dê entendimento, Senhor, para compreendermos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Olha, uma coisa bem importante. Deixa eu só colocar aqui. Isso. Cris, eu vou só deixar seu som desativado, isso, que as crianças da Cris resolveram brincar com o Zoom dela. Então, vamos lá. Então, a gente viu na aula passada o nosso início do Ministério Orientado pelos Dons. Então, nós vimos uma parte importantíssima, quem é que dá os dons, né? Quem é que entrega os dons, como esses dons são dados para as pessoas e quem é que recebe, o que a pessoa faz depois que ela recebe. E hoje nós vamos ver uma outra parte dos dons. Já comentei aqui, antes da gente começar a nossa gravação, que hoje a gente já vai ter tarefinha para casa, uma tarefa simples, não é nada assim, né? Não é nada difícil. É só para a gente tornar isso prático, gente, porque dom é algo prático. E é isso que a gente vai começar vendo aqui na nossa tela, justamente isso, né? A gente vai começar lá do comecinho, deixa eu compartilhar a tela. Então, vamos lá. Há uma vantagem também, né? Quem for assistir a aula pelo YouTube, às vezes a pessoa quer, por exemplo, assistir numa velocidade maior, coloca ali em 1.25, né? Porque aí ela consegue terminar mais rápido. Eu, às vezes, ponho vários vídeos assim, de aulinha do YouTube em 1.25, às vezes até 1,5, dependendo do quanto a pessoa fala devagar. Porque eu acho que a gente otimiza o tempo, então é uma diquinha aí para quem for usar depois, tá bom? Então, nossa segunda aula, e o tema de hoje é diversidade de dons. Então, nosso tema passado era o Espírito Santo como sendo esse grande doador dos dons, né? E hoje é a diversidade de dons. E eu vou dizer para vocês que a diversidade, coisas que a gente nem imagina, são presentes, são capacitações. Então, a primeira coisa que a gente já entendeu é que o dom ele é uma capacitação especial, tá? Então, eu queria que a gente abrisse a Bíblia. Vamos lá para Êxodo 31, o verso de 1 a 6. E o casal Oliveira, que está aqui primeirinho na minha tela, eu posso pedir, então, Domingos, para você ler Êxodo 31, o verso de 1 a 6. Ok. O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur,
da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e escavar pedras preciosas e entalhar madeira. Aliás, encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aizamaque. Oh, que nome fácil, hein? Da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo que lhe ordenei. Gente, olha que passagem super interessante. Vocês sabiam que essa passagem é a primeira passagem na Bíblia em que é mencionado que alguém está cheio do Espírito Santo? Olha que interessante. É claro que antes os homens, muitos homens, estiveram cheios do Espírito Santo. Você imagina Sete, filho de Adão, Abel, o próprio Adão, né? Se a gente for pensar em Enoque, Noé, eram homens cheios do Espírito, com certeza. Mas a primeira vez em que se menciona, né, assim, realmente escrito que alguém está cheio do Espírito Santo, é falando de Bezaliel ou Bezalel, tá? Você vai encontrar as duas formas de escritas, Bezalel ou Bezaliel. Então, olha que interessante. E aqui é mencionado que ele está cheio do Espírito para uma coisa muito específica, que são os trabalhos manuais. Dá a entender no texto que ele já era um artesão, o Aoliabe também já era um artesão, com mais um grupo de artesãos, mas eles receberam uma capacitação extra para quê? Essa capacitação, gente, era para fazer aqueles objetos belíssimos que iam configurar os móveis do tabernáculo. Inclusive, eu encontrei, olha, essa ilustração aqui, onde a gente encontra Bezalel talhando aqui o que seria provavelmente uma das asas dos anjos que ficavam ali em cima da arca da aliança, né, da tampa do propiciatório. E olha só, o que aconteceu? O dom, ele foi dado porque havia uma necessidade. Então, eu tinha um grupo de escravos que tinham saído do Egito, que o que eles faziam era fazer pedras, tijolos, construir grandes coisas. Eu não sei se eles eram os artesãos que faziam aquelas pinturas lindas dentro, né, das pirâmides, dos palácios egípcios, mas na Bíblia o que menciona é que eles faziam realmente um trabalho braçal muito pesado, tá? E de repente essas pessoas vão ter que participar da construção de um tabernáculo, que apesar de que era uma estrutura bem simples, é uma estrutura que ela tinha uma riqueza de detalhes muito grande. E aí vem Deus e diz assim: Moisés, olha, eu capacitei de forma específica fulano, ciclano, beltrano, e eles vão fazer tudo conforme eu indiquei. Então, isso são coisas que a gente aprende desse texto. Outra coisa que a gente aprende desse texto: Deus se preocupa com estética e beleza. Olha que coisa, gente. Então, assim, não serve de qualquer jeito. É claro que se você não tem uma riqueza, não é riqueza que Deus quer. Deus quer estética e estética e beleza você encontra em coisas simples também. E você pode ter uma estética e uma beleza discutível em coisas caras, às vezes, né? Mas Deus se preocupa. Ele se preocupa com cor, com textura, com sabor. A gente vê isso pela criação dele. A outra coisa importante é a seguinte: isso aqui, guardem isso na cabeça. Quando Deus te capacita, ele já tem um trabalho para você,
tá? Então, isso aqui já pode ficar até uma frasezinha para a gente colocar lá no Instagram. Quando Deus te capacita, ele já tem um trabalho para você. Ele já está te dizendo onde é que ele quer que você trabalhe. Ou seja, quando Deus te deu um dom, ele já visualizou em você um local para você poder trabalhar, ok? Na igreja, fora da igreja. E lembrando que o dom serve para quê? Para o avanço do reino, para o crescimento e fortalecimento da igreja de Cristo. Então, se ele te capacitou, vai ser em uma ação nesse sentido. A pessoa que mais fala de dons na Bíblia é Paulo, gente. Então, não tem como a gente falar de dons, ministério orientado pelos dons, sem falar de Paulo. Então, vamos falar um pouquinho, tá? De Paulo. Então, hoje a gente vai aqui trabalhar alguns textos de Paulo nesse sentido. Então, Paulo, inclusive, gente, Paulo é o homem das listas, tá? Paulo faz lista para tudo. É Paulo que faz lista de dons, é Paulo que faz lista, por exemplo, a lista dos frutos do Espírito versus frutos da carne. Ele faz inúmeras listas, diz que contaram 60, 90 listas nas coisas que Paulo fala. E ele faz também lista de dons. O maior conteúdo dele sobre dons está na primeira carta aos Coríntios, ok? Os capítulos 12, 13 e 14 de Coríntios, que nós não vamos ler em todo o seu conteúdo aqui, nós hoje vamos ler trechos para entender. E por que que ele fala muito para a igreja de Corinto? Porque lá tinha um problema que estava sério com relação aos dons, e é isso que a gente vai entender hoje. Por que que Paulo fala de uma forma específica? Lembrando que essa primeira carta aos Coríntios, ela é uma carta escrita baseado numa carta que Paulo recebe dessa igreja e em informações que ele recebeu, informantes contando para ele o que estava acontecendo nessa igreja. Então, ele já vai tratar os temas já assim, sabe? Ele já vai direto ao ponto. Não é assim, tudo bem, como é que vocês estão? Não, ele já sabe muito bem como é que eles estão, o que está acontecendo lá, e ele já vai para corrigir problema, tá? Então, a carta é uma carta para correção de problemas. A maioria das cartas de Paulo são cartas para exortação e correção de mal entendimento que está tendo nas igrejas, tá, gente? A gente vai ver isso. Então, vamos lá para 1 Coríntios 12, e a gente vai ler do verso 1 até o verso 7. Então, 1 Coríntios 12, do verso 1 até o verso 7. Alguém pode ler? Alguém quer se voluntariar? Shirley. Tá, eu vi sua mãozinha primeiro. Então, você lê e a próxima a gente dá para outra pessoa. Dons espirituais. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continue confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Obrigada, Shirley. Gente, a primeira coisa desse texto, vocês percebem aqui pelo início do capítulo 12 que Paulo está respondendo uma pergunta, né? Ou respondendo uma situação que estava acontecendo ali. Olha, com relação àquilo que vocês me perguntaram, dos dons, eu não quero que vocês continuem confusos. Na minha versão fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação a isso.
A outra coisa que ele apresenta aqui é uma comparação entre o que eles eram antes de conhecer a Cristo e o que eles passaram a ser depois de conhecer a Cristo. Então ele fala assim, olha, antes vocês eram guiados por aqueles ídolos mudos e vocês até podiam amaldiçoar Jesus. Então aquilo acontecia antes. Agora vocês são guiados pelo Espírito e vocês manifestam, sai da boca de vocês, dizendo, chamando Jesus de Senhor. E ele está dizendo, qualquer um que chame Jesus de Senhor está falando pelo Espírito de Deus. Então, gente, aqui tem uma resposta fantástica. Porque nós encontramos alguns mal entendimentos de que pessoas que receberam o Espírito Santo têm um tipo particular de dom. E isso não é verdade. Qualquer pessoa que declare a Cristo como Senhor da sua vida, ela faz isso porque o Espírito Santo trabalha nela, a convenceu e está moldando a vida dela. Ou seja, se a pergunta para você for assim, eu recebi o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, o que você tem que pensar? Eu confesso a Cristo como Senhor, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Se você aceitou, você já recebeu o Espírito Santo, ele já trabalha na sua vida. Agora, mas você tem tal dom ou tem tal dom? Não, Paulo diz, olha, não importa qual dom que você tenha. Os dons são diversos, é uma diversidade, né? A gente já viu isso aqui na aula passada. Vamos então ver aqui nesse slide algumas palavras que Paulo usa para falar de dons. Porque essas palavras em grego, elas vão mostrar para a gente o que ele está falando. Então, no verso 1 de 1 Coríntios 12, quando fala assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons, a palavra dom não aparece no original, só aparece a palavra espirituais. Irmãos, eu não quero que vocês fiquem confusos com relação aos espirituais, ou seja, essas coisas que são manifestadas, controladas pelo Espírito Santo. Essas manifestações entre vocês que vocês não estão conseguindo entender direito, vocês não sabem o que é melhor, o que é pior, como exercer, o que fazer com elas. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Lá no verso 4 é que aparece pela primeira vez a palavra carisma, tá? Tem o gregozinho aqui e a palavra carisma. Ou seja, ele começa já a mostrar. Se é um carisma, é um presente. Foi algo dado a você, você não deu nada em troca daquilo, ok? O que o cristão fez para ganhar o dom dele? Nada. O dom é um presente, tá? No verso 5, quando ele diz assim, olha, a diversidade de serviços. A palavra aqui, serviço, gente, é diaconia. E aí, quem é mais antigo de igreja deve lembrar daquela expressão os diáconos, as diaconisas. Essas pessoas na igreja, elas estão lá para servir. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, a diversidade de diaconia, ou seja, as pessoas servem em diferentes situações. Olha que interessante. E então eu começo a perceber que o dom eu recebi do Espírito Santo, ele é um presente e ele é para eu servir alguém. Olha quanto a gente já viu com essas 3 palavrinhas. Então, eu recebo do Espírito Santo, é um presente, eu não paguei por ele, e é para que eu sirva outro. O dom não é para mim, o dom é para o outro, tá? A outra coisa que ele fala, lá no verso 6, ele fala assim, a diversidade nas realizações. A palavra realizações aqui é energema, que vem de energia mesmo.
a diversidade da energia. Sabe o que ele está falando? Que essa energia aqui, gente, é uma energia que não vem da pessoa. O trabalho ele é realizado com a força ou a energia dada por Deus. E no verso 7, ele fala: porque a manifestação do Espírito é concedida a cada um segundo um fim proveitoso. E essa manifestação aqui seria a palavra faneroses. E aí, faneroses é muito interessante, que quer dizer ficar público, ok? Tornar público. Então, o dom é algo que eu recebo do Espírito, é um presente para eu servir alguém de acordo com a energia que Deus me dá e eu faço isso publicamente. Olha que interessante. Então, já descobri várias coisas dos dons. O meu dom, ele vai ser uma manifestação pública. O dom, ele não é escondido. É claro que existem dons que são um pouquinho mais escondidinhos que outros. Por exemplo, o dom da intercessão, que são aquelas pessoas que oram por outras pessoas. Esse dom, ele vai ser um dom mais escondido, né? A pessoa, ninguém vê quem é que está levantando de madrugada para orar pelo outro, quem está gastando tempo, quem liga para o outro dizendo, olha, eu vou orar por você e tal, eu estou aqui orando, eu estou fazendo esse telefonema só para orar por ti. A pessoa, muitas vezes a pessoa não está vendo, mas de qualquer maneira, o dom da intercessão, o dom da oração, ele é um dom que eu exerço em prol do outro. Então, Deus não me deu o dom de intercessão para eu orar por mim mesma. Deus me deu o dom de intercessão para eu orar por outras pessoas, ok? E aí, vamos ler lá 1 Pedro 4:11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. E eu vou ler para vocês. Ele fala assim, olha, Pedro fala assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Olha como Pedro está falando algo que é super parecido com o que Paulo acabou de falar para a gente. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Como é que Deus vai ser glorificado? Quando eu faneroses o meu dom, ou seja, quando eu manifesto em público o meu dom, né? Porque por meio de Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, eu exerço o meu dom em prol de outras pessoas com a força de Deus e isso é uma manifestação pública. Eu vi uma frase de John Piper. John Piper é um teólogo batista. Ele hoje tem 75 anos, tá, gente? Ele está vivo ainda. Ele é fundador de um ministério muito famoso nos Estados Unidos. Ele é chanceler de uma faculdade batista, uma faculdade de teologia batista nos Estados Unidos. É um teólogo muito proeminente do nosso tempo. Tem algumas coisas escritas, não, tem muita coisa escrita e tem muito material dele bom, tá? Embora a gente não concorde com toda a teologia dele, ele fala muito bem sobre dons. E ele fala o seguinte: um dom espiritual é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para manifestar a nossa fé de forma eficaz para o fortalecimento da fé de alguém. Gente, vocês sempre vão encontrar o dom, ele é dado para que eu sirva. Sempre, sempre. O dom, ele não é para que esse dom seja para mim. O dom é para que eu sirva as pessoas, ok? Então, vamos lá entender o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Que a igreja de Corinto, gente, é a igreja do bafafá, tá? É a igreja mais problemática. Se vocês lerem a primeira carta de Corinto, e eu já vou dar uma pincelada nos bafafás que estavam acontecendo lá, vocês vão ver que o negócio estava feio. Então, só para a gente situar onde ficava Corinto.
O meu cursor está aqui embaixinho no mapa, vocês estão vendo o nome Cesareia. Só lembrar, Cesareia está ali pertinho de Jerusalém, ok? Aí você tem Damasco. Damasco é a cidade para onde Paulo estava indo quando ele recebeu a visão de Cristo e ele caiu a caminho da estrada de Damasco, lembram disso? Se a gente entra aqui pela Síria, a gente vai ver Antioquia da Síria, que foi onde primeiramente os cristãos foram chamados de cristãos. Olha que interessante. A gente vê aqui a cidade de Tarso. Paulo era Paulo de Tarso, né? Ele pregou também em Antioquia de Pisídia, ele falou em Éfeso e Corinto, gente, tá bem aqui num estreitozinho que tem entre essa ilha maior e o restante da Grécia, bem próximo de Atenas, tá, gente? Aqui hoje é o que a gente chama de Turquia, ok? Aqui onde está Éfeso é o que a gente chama de Turquia hoje, e aqui Corinto ficava no que a gente chama hoje de Grécia mesmo, tá? Na região das ilhas gregas. Patmos está aqui pequenininho, vizinho da Turquia, que é onde foi João exilado. Corinto, gente, foi uma igreja onde Paulo passou um tempo grande. Ele ficou lá na igreja de Corinto, ajudou bastante lá, mas depois foi promover as suas outras viagens e seus outros momentos com outras igrejas. Ficou em Éfeso também um tempo, tá? E aí ele se ausentou de lá e ele começou a receber cartas ou relatórios do pessoal que vinha de lá. Então, vamos ver o que ele começou a descobrir. Então, vamos entender como era a igreja de Corinto. Isso aqui é uma fotinha do que são as ruínas de Corinto. Hoje é uma cidade que tem muito turismo, né? As ruínas ali da região. Então, Corinto era formado assim. Tinha muitos romanos lá. Primeiro, lembrar que Corinto ele foi destruído mais ou menos uns 140 anos antes de Cristo. Ele foi destruído porque ele se rebelou contra Roma. Aí destruíram tudo. Quando foi mais ou menos no ano 44, César resolveu construir novamente ali, né, uma cidade. Então, para lá se mudaram romanos muito proeminentes, porque como lá ficava num estreito ali da região da Grécia, uma circulação muito grande de bens, de materiais, de comércio passava por ali. Então, ali tinha uma classe alta muito proeminente. Então, ali tinham romanos. Esses romanos, lembrar que todo o Império Romano recebia influência grega, e isso é muito importante, porque o pensamento grego estava influenciando essas pessoas, só que por causa da região, eles tinham também uma influência orientais, das religiões orientais, sabe? Do politeísmo e tal. E a gente tem judeus formando também. E tudo isso aqui formava a igreja de Corinto. Então, em Corinto, quando o pessoal veio pregando esse Cristo, muita gente quis abraçar a religião como sendo mais uma, porque eles tinham um pensamento que a gente chama de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É eu ir absorvendo características de outras religiões na minha. Então, eu sou uma adoradora de Diana, e aí eu descubro Cristo e eu acho, nossa, Cristo, que legal, eu vou adorar Cristo também. Então eu passo a ser adoradora de Cristo e adoradora de Diana, entendeu? Isso seria um sincretismo religioso. Ou é assim, não, eu percebi que Cristo, ele me quer só para ele. Mas eu fazia uma coisa lá no culto da deusa Diana que eu gostava muito. Então eu vou fazer um culto para Cristo fazendo aquela mesma coisa que eu fazia para Diana. E isso estava acontecendo entre os habitantes, entre os membros da igreja de Corinto. Eles, por causa do pensamento grego, que cria uma separação entre corpo e espírito, então é assim, ó, tudo que eu penso do ponto de vista religioso diz respeito ao meu espírito. Então, o meu espírito, ele não se contaminou, ele está ligado a Deus.
mas o meu corpo é matéria, e com o meu corpo eu posso fazer o que eu quiser. Então, para vocês terem uma ideia, tinha gente da igreja de Corinto participando de rituais, como é que eu vou dizer isso? Rituais sexuais mesmo, gente, orgia. Não tem outra palavra para falar, a verdade é essa. Eles estavam participando de orgias públicas que eram feitas é tipo o nosso carnaval hoje, só que realmente com as coisas sendo feitas literalmente à frente de todos, que eram em homenagens aos deuses, porque eles diziam assim, não, meu espírito continua incontaminado, o que eu faço no corpo não importa. Por isso que Paulo fala na igreja, na carta para Corinto, que o corpo é templo do Espírito Santo. Entendeu? E a gente está pensando em comida e bebida, e Paulo estava falando de relação sexual mesmo, que eles estavam, assim, estava bem complicado lá. Tinha gente dormindo com a esposa do pai, com a madrasta lá. E os irmãos da igreja estavam achando normal. Ninguém tinha falado nada. Tinha irmão colocando outro irmão na justiça, promovendo briga em praça pública. E eles estavam, inclusive, usando o momento da Santa Ceia, que eles estavam usando vinho de verdade para ficar bêbado. Então, eles estavam, assim, fazendo realmente uma confusão lá. Espera aí que tem alguém que escreveu aqui no bate-papo. Isso, olha, a Van já falou aqui que os cultos eram para os deuses da fertilidade. Isso mesmo, Diana era um deles, né? Bem comunzinho, né? Então, assim, tava um negócio feio lá, gente. Tava feio mesmo. E eles também estavam cheios de confusões, tá? Vamos ler. Vanja, aproveita que você está aí pertinho do teclado, vamos ler primeiro 1 Coríntios 1, do verso 10 ao verso 12, para a gente ver que a briga já começava dentro da igreja mesmo. Então, 1 Coríntios 1, de 10 a 12. Já. Pode ler. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Até o 12, Até né? o 12. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Gente, olha só, para começo de conversa, eles estavam lá com uma coisa de dizer assim, não, quem me evangelizou foi Paulo. É o evangelho dele que eu sigo. Não, quem me evangelizou foi Apolo, eu sigo Apolo. Seria a mesma coisa de hoje em dia a gente dizer assim, não, eu sou do Joedi, entendeu? Não, quem me evangelizou foi a Novo Tempo. Então, o pastor Arilton, lá da Novo Tempo, eu fiz os cursos com ele, então eu sou do Arilton. Não, eu sou do Rodrigo Silva. Seria a mesma coisa da gente fazer isso hoje em dia. E aí, Paulo, ele pergunta assim, por acaso Cristo está dividido? Ele já vai de sola mesmo. Então, para vocês verem que as coisas estavam feias e que o pessoal lá da casa de Chloé, ou Chloe, né? Eu acho que Chloe é mais americano, né? Deve ser Chloé, né? Foi fazer fofoca mesmo. Mas Hã? não tem acento, né? Mas Não tem. se chama Chloé, acho que foi por isso que eu falei, e ela tem acento. É, Talvez seja Chloe. a casa de Chloe, o pessoal foi fazer fofoca mesmo, tá? Eles foram realmente dizer. E aí, Paulo queria corrigir o problema dos dons. Então, a carta aos Coríntios, vocês vão ver que cada parte é corrigindo um problema. Quando chega no capítulo 12, ele vai corrigir o problema dos dons. E qual era o problema dos dons? O pessoal começou, gente, a classificar o nível do irmão de acordo com o dom que o irmão tinha.
Então, é assim, fulano é mais importante porque ele tem tal dom. Fulano é menos importante porque ele não manifestou tal dom. E aí, Paulo começa a dizer, como assim? Eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque o Espírito Santo é quem faz tudo em todos, não é mérito de vocês. E aí, Paulo vem batendo forte realmente nessa questão. Lá no capítulo 14, inclusive, vamos virar então aí algumas páginas, 1 Coríntios 14, o verso 37 e 38, ele fala disso, olha. Ele fala assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. E se alguém ignorar isso, será ignorado. Ou seja, tem gente aí se achando demais, porque tem tal dom, mas tem que entender isso aqui que eu estou escrevendo. Olha, a Cherry disse que na Bíblia dela já está escrito Cloé mesmo, com acento, né? Então, gente, você vê que Paulo, é interessante que Paulo está citando aqui a irmã pelo nome, e ele fala, na versão da Vânia, está falando parentes de Cloé, né? Só que, na verdade, lá no original tá assim, os da casa de Cloé. Isso pode ser as pessoas que se reuniam na casa de Cloé, o PG da Cloé. Olha que legal. Então, provavelmente era um PGzinho, uma mini igrejinha que se reunia na casa dessa irmã, e eles tinham viajado, estavam lá na cidade onde Paulo estava, e aí eles contaram o que estava acontecendo com toda a coisa. Então, Paulo, por isso que Paulo vem trabalhando essa coisa dos dons. E aí a gente vai ler agora as duas listas de dons que estão em 1 Coríntios, tá? Quem pode ler para a gente 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Alguém? Vou ler de novo, pode ser? Pode, com certeza. 8 a 10. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres, a outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Ah, era só até o 10, perdão. Não, mas está ótimo. Aqui a gente vê o seguinte: nessa lista, Paulo está tratando de dons sobrenaturais dados pelo Espírito Santo. Eu queria que o Antenor, você pode liberar seu microfone e ler para a gente do verso 28 até o 30, para a gente ver a segunda listinha que ele faz aí. Vamos lá. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar como certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Até o 30? Até o 30. Tá até o 30. Isso. Então, vocês perceberam que aqui Paulo já fez uma gradação, gente?
que ele colocou primeiro os apóstolos, depois os profetas, depois o mestre, aquele que ensina, aquele que tem o milagre. Aqui Paulo já trabalha uma listinha de nomeações e posicionamento dentro da igreja. Mas o mais importante da gente entender nas listas que estão em 1 Coríntios é que Paulo queria mostrar que eles precisavam ter unidade, que o Espírito Santo não tinha dado a mesma coisa para todo mundo. Pelo contrário, cada um ia exercer o seu papel e juntos eles cooperariam para o crescimento daquela igreja. E que não era o caso de eu dar primazia a um ou ao outro por causa do dom que tinha sido concedido a ele. Eu vou ler com vocês 1 Coríntios 12, o verso 25 e 26, porque mostra isso de forma muito clara. Ele fala assim, olha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ou seja, Paulo queria unidade na diversidade, porque dentro da igreja de Corinto estava tendo brigas, dissensões, por vários motivos, inclusive os dons estavam sendo motivos de briga na igreja de Corinto, a ponto de Paulo dizer assim, olha, quando um for falar uma coisa, o outro se cale. Paulo estava tendo que ensinar eles a fazer culto, porque estava tendo realmente muita discussão. A terceira lista que a gente vai falar hoje é a lista de Paulo lá para a igreja de Roma, tá? Vamos entender um pouquinho a igreja de Roma. A igreja de Roma, ela era formada por, vamos dizer assim, 3 grupos de pessoas, tá? Os judeus helenistas, a gente já comentou aqui, eram judeus que eles eram criados em qualquer local do território romano, mas não moravam na Judéia. Eles não tinham acesso a Jerusalém de forma fácil. Eles iam a Jerusalém uma vez no ano, quando podiam, naquelas festas principais. A festa dos tabernáculos era uma festa comum deles irem, a festa do Pentecostes, que foi a festa que teve aquela grande manifestação dos dons para os apóstolos, tá? Esses judeus, eles entenderam mais rápido que quando Cristo veio e morreu, ele estava dizendo que o templo não era mais necessário. Eles entenderam isso de uma forma mais rápida e eles abraçaram aquele evangelho de Paulo. Eu estou colocando entre aspas, gente, porque vocês sabem que não existia diferença entre o evangelho de Paulo e o evangelho de Pedro e tal. Mas talvez a maneira como ele foi entregue era uma forma diferente. Paulo foi chamado, ele diz que ele era o apóstolo aos gentios, né? Então, esses judeus helenistas, eles entendiam muito mais rápido a salvação, realmente a graça, tá? Os judeus judaizantes eram aqueles que diziam assim, ok, nós entendemos, nós somos salvos pela graça, mas se eu sou um judeu circuncidado, eu sou um cristão que estou num nível maior. E se você é um gentio e você não é judeu ainda, primeiro você tem que se tornar um judeu para depois você se tornar um seguidor de Cristo. Então, eles queriam que as pessoas praticassem todos os rituais, né, que se faziam no templo, para aceitar o cristianismo também. E eles queriam impor isso aos ex-pagãos, aquelas pessoas que vinham do paganismo, os gentios. E essa era a mistura que estava lá na igreja de Roma. Então, gente, o livro de Romanos é o maior tratado na Bíblia que a gente tem sobre salvação pela graça, sobre o nome técnico para isso é soteriologia, que é o estudo da salvação do homem, né? E o livro de Romanos é assim, o que é salvação pela graça e o que é salvação pelas obras? Essa era a principal fonte de discórdia entre os romanos, porque os judeus, eles se achavam cristãos de primeira categoria.
E o gentio, ele era um cristão de segunda categoria porque ele não era judeu, ele não era circuncidado, ele não era filho de Abraão, então ele não era bem um herdeiro da promessa, tá? Então eles estavam tendo esse problema e Paulo vem na carta aos Romanos batendo muito forte nesse assunto. Então vamos lá para Romanos 3, verso 9, que é como é um versozinho que ele já fala, né? Assim, muito forte isso, Romanos 3, 9, ele já pergunta assim: o que é que se conclui? Temos nós, quando ele fala nós, ele está falando nós judeus, porque ele faz questão de dizer que ele era judeu, ok? Da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, né? Temos nós qualquer vantagem? E ele diz: não, de maneira nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado, ou seja, judeu. Você está achando que você é eleito, você está debaixo do mesmo pecado, você precisa dessa salvação dada por Cristo da mesma forma. Então, Paulo vem tratar esse problema. E em que contexto entra a lista dos dons na carta aos Romanos? Os dons era uma situação que estava sob controle lá na igreja de Roma, mas Paulo trabalha a questão de liderança e serviço. Vamos ler isso? Giovana, você está de frente o teu computadorzinho? Você consegue ler para mim? Romanos 12, o verso de 6 a 8. Ok, peraí. Ok. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E, se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Muito obrigada. E ele começa essa listinha, lá no verso 4, ele começa dizendo assim: nem todos têm a mesma função. Ou seja, o objetivo de Paulo era justamente dizer aqui para a gente que cada membro tinha sua função e cada um deveria exercer sua função da melhor forma possível. Vocês percebem que Paulo dá ênfase que cada pessoa que recebe o dom recebe para trabalhar em prol do outro, em prol da igreja? E é muito legal isso, gente, porque aí vai justamente de acordo com aquilo que a gente viu no início da aula. Então, o dom, isso tem que ficar muito gravado, gente, na nossa cabeça. O dom é algo que o Espírito Santo me dá, é um presente que eu exerço em cuidado do outro, eu exerço em forma de serviço para o outro, com a força que Deus me dá e de forma pública, né? Ele é público, ok? E nós temos uma última lista, que está lá na carta aos Efésios. Então, vamos só entender um pouquinho dessa igreja de Éfeso. Era uma cidade muito rica, e lá ficava o templo mais importante do culto a Diana, tá, gente? E essa cidade, boa parte da riqueza dela era vender objetos de culto, pequenas estatuazinhas de Diana. Todo turista que ia lá, gente, queria uma estatuazinha de Diana para levar para casa. Mas não é como o souvenir, né? Que a gente traz uma mini Torre Eiffel, uma mini Estátua da Liberdade para casa, né? Eu trago imã de geladeira, tá, gente? Imã de geladeira. Não é isso. As pessoas levavam para fazer o seu culto em casa. E tinham muitos artesãos. Chegou um momento que as pessoas, a igreja cristã começou a crescer tanto em Éfeso,
que o comércio das estatuetas lá de Diana começou a ficar ameaçado, tá? Então, era uma igreja que Paulo fundou, uma igreja que ele foi lá com Áquila e Priscila, tá? E ele depois, obviamente, viajou, não ficou ali no local, mas Paulo queria sedimentar as doutrinas, porque já estava começando a entrar falsas doutrinas dentro da igreja de Éfeso. E aí Paulo, ele começa então, ele trabalha na carta de Éfeso algumas coisas. E a ênfase da carta, gente, está na unidade. Então vamos lá em Efésios 4. Bora abrir Efésios 4, de 1 a 3. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que é que Paulo queria? Que eles fossem unidos, que eles estivessem trabalhando juntos para fortalecerem uns aos outros, para serem suporte uns para os outros. Vamos ler a listinha deles? É uma listinha bem curtinha, está em Efésios 4:11. Quem pode ler? Eu posso, professor. Por favor, então. Efésios 4:11 diz assim: 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até o 12? Pode ler o 12? Pode. Porque continua, né? Isso. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Obrigada. Olha aqui, então Paulo aqui ele já coloca o porquê, né? Por que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para professores, né, e pastores. Por que Deus fez isso? Ele fez isso para que todos sejam aperfeiçoados. Vocês percebem que aqui Paulo citou se a gente prestar atenção em todos esses dons aqui, eles são dons no sentido de trabalhar com a liderança da igreja, aquela liderança que ajuda a igreja a ficar coesa em termos de doutrina. É o apóstolo, é o profeta, é o evangelista, é o que pastoreia, é o que ensina. Então, aqui eles eram os responsáveis por equipar o restante da igreja. Então, nós temos aqui, gente, as 4 listas de dons, tá bom? De Paulo no Novo Testamento. Muito importante. Isso aqui é só para a gente ter o quadro geral. Vocês veem que algumas coisas aqui repetem, tá? É óbvio que repete muitas coisas aqui. Então, primeira coisa, as listas de Paulo, elas não esgotam o assunto, tá? Paulo só fez essas listas porque para cada igreja ele precisava resolver um problema específico, uma situação específica. Outra coisa importante. O primeiro texto que a gente leu aqui foi o texto de Êxodo 31, que mostrou para a gente que aquele Bezalel ficou cheio do Espírito Santo e o dom dele foi trabalhar com artes manuais. Ou seja, o dom, ele varia de acordo com o momento da história, tá? O lugar
e a situação de cada igreja. Então, eu pergunto uma coisa para vocês. É possível que hoje nós tenhamos dons que não existiam na época de Paulo? O que vocês acham? Acho que sim. Sim. Eu concordo também. Porque, gente, os desafios são outros. E talvez tinha coisa que naquela época era muito importante. Eu vou dar um exemplo. O dom de línguas, tá? Hoje, no mundo globalizado que a gente vive, se você fala inglês, você já conversa com um percentual imenso do planeta, né? E você talvez não precisa ser capacitado imediatamente, porque você pode fazer um curso, né? E aí eu posso escolher, o missionário vai para tal lugar, então ele vai aprender por um tempo antes de ir para aquele local. Então, hoje talvez a gente tenha dons que não são tão primordiais como a gente tinha naquela época. E naquela época, qual era o desafio? A mensagem ser expandida numa velocidade grande para todo mundo. O desafio deles era pregar o evangelho para todo mundo. Nós temos o mesmo desafio hoje? Temos, mas nós temos recursos diferentes também, né? Então, hoje, quem sabe, eu tenho aí a necessidade de alguém que trabalhe com comunicação, com redes sociais, alguém que entenda muito de rádio, de televisão, né? Que tenha aquele pensamento mais rápido para a tecnologia e aquela igreja está precisando. Então, a gente pode ter uma capacitação diferente. Eu queria terminar com vocês com esse texto de Paulo, que está lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, o verso 31. Tá? Porque Paulo gasta o capítulo 12 inteiro falando dos diversos dons, que a igreja é um corpo, que todo mundo tem que trabalhar em prol de um ao outro. E eu queria fazer uma ligação desse versinho com a nossa aula passada. E esse verso diz assim, olha: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, tá? E na nova versão transformadora, está escrito assim: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Olha que interessante. Paulo está dizendo o seguinte: primeiro, quando eu descubro que eu fui capacitada, eu tenho que entender que pode ser que essa não seja o único presente que o Espírito Santo vai me dar. Ele pode me dar outros e eu posso pedir por outros. Paulo está dizendo assim: desejem, busquem com zelo os melhores dons. Ou seja, meu filho, você está percebendo que a tua igreja tem uma necessidade? Olha para aquela necessidade e pede para Deus te capacitar para aquela necessidade. E ele fala aqui os melhores dons. Quando a gente pensa em melhores dons, a gente pensa assim, mas tem dom que é melhor que o outro? Tem que lembrar o seguinte: qual é a função do dom? A gente já comentou na outra aula, vamos comentar nessa de novo. A função do dom é promover o crescimento do reino, é promover o amadurecimento da igreja, é deixar todos da igreja nutridos espiritualmente. Então, cada um fazendo o seu trabalho para que essa igreja cresça, se fortaleça e para que o reino de Deus seja expandido. Então, por exemplo, se eu tenho o dom de evangelizar, esse dom, ele pode ser visto como um dom melhor, porque esse dom, ele promove mais o crescimento do reino. Entenderam? Porque ele é um dom que ele expande de forma mais rápida o evangelho, tá? Se eu tenho, por exemplo, o dom de missão, né? O dom de ser missionário, um missionário transcultural. Olha que dom fantástico. Eu, por exemplo, não tenho, tá, gente?
É assim, tem coisas que a gente não tem. Mas eu poderia ver uma necessidade, por exemplo, esses dias eu recebi um e-mail e um comunicado que a igreja está precisando muito de um casal, né? Um casal casado, que um seja médico, o outro dentista, para ir para um país do Oriente, né? Lá para a janela 1040, mas tem que ser um médico e um dentista, que já tem um consultório formado, e esse casal vai para implantar a igreja. Olha que lindo isso, gente. Então, eles querem justamente por quê? Porque já tem um centrozinho montado, que esse casal vai exercer suas profissões e eles vão ser ali missionários disfarçados de médico e odontólogo, né? Interessante. Então, uma pessoa vendo esse chamado, ela não pode pedir ardentemente para o Espírito Santo conceder para ela o dom de trabalhar como um missionário transcultural? Porque, gente, ser um missionário transcultural é um desafio imenso, imenso, tá? Eu fiz um curso aí o ano passado com o Brad, que agora está no Egito, é um verdadeiro missionário transcultural, Brad. Né? Primeiro ele sai dos Estados Unidos, vem trabalhar com comunidades ribeirinhas no interior do Amazonas, e agora ele está no Egito. Um desafio novo, né? Completamente diferente, uma cultura muito diferente, tanto do que ele viu no Brasil, quanto do que ele vivia nos Estados Unidos. E eu percebi o quanto esse é um desafio. Então, nós podemos orar por dons diferentes, mas eu tenho que pensar o seguinte: eu estou orando por um dom para o meu benefício ou para o benefício do reino, para a expansão do reino? Então, tem que pensar muito bem, porque se eu estiver orando para o meu benefício, o Espírito Santo não vai me conceder esse dom, né? Ele não vai me conceder. E aí a gente tem que lembrar da parábola dos dons que a gente viu na aula passada, que foi justamente a parábola que mostrou para a gente que aquele que recebeu 5 dons, ele negociou e ele chegou com 10. Quando a gente pensa em negociar, quem sabe é justamente isso, de eu correr atrás do Espírito Santo diariamente e falar: Senhor, na minha igreja eu estou vendo tal necessidade e ninguém está capacitado para fazer, então eu quero ser capacitado para isso, eu quero fazer isso na minha igreja. Então, gente, isso é buscar com zelo os melhores dons. O dom é direcionado para uma necessidade. E lembrando, quando Deus me capacita, Ele já está me dando o trabalho, né? Ele já está me dizendo onde é que Ele quer que eu trabalhe, tá? Então, isso a gente vai, aos poucos, descobrindo aqui nosso dom. Então, como eu disse para vocês, hoje eu vou colocar lá no nosso grupo uma tarefinha só, tá? Eu vou enviar para vocês essa tabelinha dos dons aí de Paulo, só estou falando, né? Só esses de Paulo, as listinhas de Paulo, e qual é a nossa tarefa? Primeiro, eu pegar as listinhas de Paulo e eu vou circular ali na lista de Paulo o que eu acho que eu já tenho de dom. Será que eu tenho o dom de misericórdia? O que é o dom de misericórdia? Aquele dom de atender uma necessidade de alguém, é o dom de doar com liberalidade, né? Para alguém, né? Esse poderia ser o dom de misericórdia, é o dom de, poxa, eu estou sabendo que tem alguém doente, essa pessoa não está faltando recurso financeiro para ele, mas eu estou sabendo que ele não tem ninguém para fazer uma visita, para ir lá levar uma sopinha, um lanchinho, eu vou fazer. Isso é dom de cuidado, de misericórdia, de assistência. Então, a gente pode circular. E o segundo desafio na tabelinha seria você marcar com X aquele dom que você olha e você pensa assim: poxa, eu queria ter esse dom. Poxa, como seria bom eu ter o dom da fé, o dom de visualizar um projeto e conseguir enxergar aquilo anos à frente e prosseguir realmente sem ver evidências, né, assim, concretas de que aquilo vai dar certo, mas eu caminho pela fé naquele projeto.
Então, você pode desejar e você pode começar a orar em prol disso. E a minha segunda tarefa dentro dessa folha seria você colocar ali, pensa você, claro que aqui a maioria frequenta a comunidade Ser hoje. Seja você batizado, não batizado, você conhece ali a comunidade Ser. O que eu queria que você fizesse? Olha para a comunidade Ser e pensa assim, gente, o que a minha comunidade está precisando hoje? Quais seriam os dons que a minha comunidade hoje está precisando muito? Eu vou dar um exemplo, vou puxar a sardinha para o prato da Vanja, tá, Vanja? Por exemplo, eu penso que a nossa comunidade ela tem que começar a crescer mais em pequenos grupos, ter pequenos grupos que acolham a igreja inteira. Então, talvez hoje eu pense que a igreja está precisando de pessoas que têm o dom da hospitalidade, de abrirem suas casas, né? Abrir a sua casa. Eu preciso saber falar, ser o anfitrião? Não. Eu posso conversar com a Vanja. Vanja, você tem alguém que você me indicaria para poder ser a pessoa que leva as mensagens para o PG? Eu quero abrir um PG na minha casa, mas eu não tenho dom de falar, mas eu quero abrir minha casa. Então, você pode ver isso. Talvez você tenha visto aí que o Louvor está gravando música para colocar nas nossas lives, né, nos nossos cultos, e você pensa assim, poxa, eu queria tanto ajudar o Eudes a editar esses vídeos, né? A fazer uma coisa legal, fazer uma captação de som, mas eu não entendo de mesa de som, mas eu posso procurar fazer um curso. Então, você pode ver ali. Veja bem, esses dons para você listar na segunda parte, não necessariamente é para que você exerça, mas coisas que você vê na comunidade que podem ser uma necessidade de um dom, um desafio de um dom. Tá bom, gente? Então, é tarefa para casa para a gente começar a pensar nos dons de forma prática mesmo. Porque dom não é um entendimento cognitivo, a gente tem que realmente entender eles de forma prática, porque é pensando dessa forma que a gente, aos poucos, vai tornar esse conhecimento tão fácil, tão solúvel, que a gente vai começar a se familiarizar e a entender qual é o nosso dom. Então, esse é meu desafio para vocês durante a semana. Em breve, nós faremos o teste de dons. E é muito mais fácil fazer teste de dons quando a gente já entendeu o que é um dom, como que ele é dado, tá bom? Então, isso ajuda bastante a gente a entender. Lembrando que os testes de dons não contemplam todos os dons que possam existir no planeta. Porque nós lemos aquele versículo semana passada, da multiforme graça de Deus, ou seja, o Espírito Santo entrega os dons, gente, em todos os tipos de embalagem, é presente de tudo quanto é tamanho e não é a gente que limita. Talvez um dom que a gente precisa aqui na comunidade Ser seja um dom que lá numa igrejinha de Pauini não precisa, né? Ele não precisa, por exemplo, entender de mídias sociais, entender de Instagram para poder propagar a mensagem da igreja, né? Então, isso aí é cada um entendendo a necessidade do local onde está, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? A Vânia, quer falar, Vânia? Não? Mas vamos pensar nos ministérios, né? Nos ministérios que a igreja já tem para gente. E, gente, você descobrir o seu dom, eu não vou pegar no seu pé para que você trabalhe, não. Quem vai pegar no seu pé é o Espírito Santo. É ele que vai falar assim: olha, eu te capacitei. Então, diga, Andréia. Andréia está de mãozinha levantada. Quer falar? Não sei, que ela não liberou o microfonezinho dela. Eu? Não, Andréia que está com a mãozinha levantada. E você quer falar, Edilane? Tomara que
que aqui tenha gente com o dom de recepcionar. Eu estou recebendo vocês, gente. Olha, tá vendo a pessoa já querendo puxar a sardinha para o ministério dela, que é o ministério do acolhimento, gente. E tem gente com dom para isso melhor que outros mesmo. Isso aí, gente, não tem dúvida. É diferente. Quando você vê a pessoa exercendo uma coisa que faz o olho dela brilhar, é muito especial. É bem diferente mesmo, tá? E torna tudo muito, muito, muito mais feito realmente com amor. Bom, nós vamos então orar, tá, gente? Já que ninguém quer participar mais, vocês estão caladinhos hoje, é por causa do pastor. Pastor, você está deixando o meu pessoal tímido. Gente, esse é para quem ainda não conhecia, esse é o pastor Jairo. Ellen, que isso? Na verdade, eu estou aqui com um olho no peixe e outro no gato. Eu estava participando de 2 classes, mas foi muito legal acompanhar. Eu vi que alguns puderam ler os textos, acompanhar aqui o bafafá da classe, não só da classe, do estudo da Igreja de Corinto como um todo. Mas é muito bom visualizar a forma como Deus atuou por meio deste servo, que era Paulo. O livro ele vai falar sobre 2 contextos, você especificou muito bem. A salvação pela graça. O plano de salvação, ele vai abordar a questão do plano de santificação. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, ele vai abordar de forma muito graciosa, majestosa, o que é a salvação. E como avançar não só no aspecto de ser justificado, mas continuar crescendo espiritualmente. E o dom espiritual, nesse contexto, faz todo sentido. Assim como eu fui alcançado, eu busco me colocar à disposição de Deus para que Ele me molde, para que eu também alcance outros. E Deus te louvado por esse estudo, pela participação de todos, pela Sherry, se eu não me engano, pela Vanja, Ivane, Sherry, ok, Andréia, Antônio, Samara, Giovana está aqui também, Charles. Foi muito bom ter participado, mesmo que de forma indireta, mas eu consegui acompanhar tudo aqui e na outra classe, mas foi muito, muito positivo mesmo, tá bom? Tá bom. Eu vou estar mais vezes com vocês participando também, acompanhando aqui, tá bom? Ouvindo. Tá bom. Obrigada, pastor. Vamos orar então, gente? Vamos fazer nossa oração. Vamos fechar nossos olhos. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o teu Santo Espírito é derramado sobre nós, nos capacitando de forma tão benevolente para que nós possamos alcançar outras pessoas, para que nós possamos, com o nosso serviço, né, de acordo com a força de Deus, alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Pai, aqui nessa classe nós temos pessoas que já estão exercendo de forma maravilhosa o seu dom, de forma brilhante mesmo. A comunidade tem visto essas pessoas prosperarem em seus ministérios. Mas nós temos também pessoas que talvez nem saibam para o que foram capacitadas. Então, que esse estudo abra as nossas mentes, os nossos corações para tudo aquilo que podemos alcançar pelo teu Santo Espírito. Sim, Pai, porque quando o teu Santo Espírito nos capacita, não há nada que possa parar o teu evangelho, a tua obra. Querido Pai, muito obrigada por todos que estiveram aqui. Nos dê uma semana abençoada em tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa semana.